Parte 1. Introdução. Eu sempre pensei que o meu casamento era sólido. Eu e Amanda éramos casados há quase 7 anos, e tudo parecia estar indo bem. Tínhamos nossos altos e baixos, como qualquer outro casal, mas sempre resolvíamos as coisas. Estávamos naquela fase confortável da vida em que ambos já conheciam os defeitos e qualidades um do outro, e ainda assim continuávamos juntos. Mas, à medida que o tempo passou, comecei a notar alguns pequenos sinais. Sabe, aquelas coisas que você sente mas não quer admitir? Amanda começou a mudar de comportamento de forma sutil. Não era nada absurdo, mas eu comecei a perceber que ela estava mais distante, mais ocupada, sempre com alguma desculpa para não passar muito tempo comigo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o celular dela. Sempre foi muito transparente com a gente, mas de repente, ela começou a escondê-lo de mim. Nada de alarmante no começo, mas ela sempre tinha uma desculpa. Estou respondendo mensagens do trabalho ou estou falando com minha amiga, não precisa se preocupar. Eu não sou um tipo de cara possessivo, mas, mesmo assim, senti que algo estava estranho. Depois, começou a mudança nos horários. Antes, saíamos para jantar às sextas-feiras, passávamos o fim de semana juntos, mas agora ela dizia que estava muito cansada ou que precisava trabalhar em alguns projetos. Claro, eu a apoiei nisso, até porque sempre falava que estava apenas sendo dedicada ao trabalho, e quem não gostaria de uma esposa tão ambiciosa? Mas, eu comecei a sentir que havia algo mais acontecendo. Aquela sensação no estômago que você não consegue ignorar, sabe? É como se algo estivesse fora de lugar, e eu só não queria acreditar que a pessoa em quem eu confiava tanto poderia me enganar. E então, um dia, tudo mudou. Parte 2. Detecção. Tudo começou numa tarde comum. Eu estava em casa mais cedo do que o normal, e como Amanda tinha dito que teria um evento de trabalho à noite, eu não esperava vê-la tão cedo. Fui até a cozinha para pegar algo para beber e, enquanto passava pela sala, notei o celular dela em cima da mesa. Não era algo estranho, já que, às vezes, ela o deixava ali enquanto estava na cozinha ou assistindo TV. Mas, naquele dia, algo me fez olhar para o telefone. Eu sei que a maioria das pessoas vai achar que invadir a privacidade de alguém é errado, mas naquele momento, algo dentro de mim me dizia que eu precisava olhar. Eu só queria saber se minha intuição estava me enganando ou se eu estava exagerando. Então, sem fazer muito barulho, peguei o celular dela. Foi aí que tudo começou a desmoronar. Primeiro, eu não encontrei nada demais. Mensagens normais com amigas, algumas sobre trabalho, algumas sobre a rotina da casa. Mas, então, vi uma notificação de uma conversa no WhatsApp com um número desconhecido. O nome não era salvo, o que me parecia estranho, e a mensagem era algo simples, mas suficiente para deixar uma pulga atrás da orelha. Vamos nos encontrar amanhã à noite, só nós dois, certo? Não posso esperar mais para te ver. Eu congelei. Eu sabia que, naquele momento, algo não estava certo. Eu não sabia quem era essa pessoa nem o que estava acontecendo, mas o instinto me dizia que essa mensagem não era apenas uma conversa de trabalho ou de amizade. Tentei me acalmar e não surtar, mas meu cérebro já estava em modo de investigação. Voltei para as mensagens anteriores e vi outras conversas semelhantes. Mensagens mais íntimas, mais provocativas, e um padrão claro de algo mais do que uma simples amizade. Eu estava em choque. Eu não queria acreditar no que estava vendo. Cada mensagem era uma facada mais profunda, e minha mente estava em completo turbilhão. Eu comecei a me perguntar por quanto tempo isso estava acontecendo. Será que eu estava tão cego que nunca percebi as pistas? Como pude ser tão burro? Agora, eu sabia que precisaria confrontá-la, mas uma parte de mim ainda não queria acreditar. Eu queria que tudo fosse um mal-entendido, mas a verdade estava bem ali na minha frente, no celular dela. Parte 3. Confronto. Eu não conseguia mais parar de pensar nas mensagens. Aquelas palavras estavam martelando na minha cabeça o tempo inteiro. O que eu faria? Eu confrontaria ela agora? Ou seria melhor esperar até ela chegar em casa para fazer isso? A ideia de esperar me parecia um inferno, mas eu sabia que precisava de uma estratégia.
Não queria perder o controle. Quando Amanda chegou em casa, estava mais tranquila do que nunca. Ela entrou com um sorriso no rosto e me deu um beijo na bochecha. Eu sabia que ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Eu tentei manter a calma, mas a raiva estava se acumulando dentro de mim como uma panela de pressão prestes a estourar. Ela começou a falar sobre o evento que teria ido à noite, mas eu não estava prestando atenção em nada. Só conseguia olhar para ela e me perguntar como ela podia fazer isso comigo. Como ela podia me mentir tão descaradamente? Decidi, finalmente, confrontá-la. Eu peguei o celular dela da mesa onde estava e a encarei, com o coração acelerado. Ela se surpreendeu, mas não parecia assustada. Ela, na verdade, parecia desconfortável, o que me deixou ainda mais nervoso. Quem é essa pessoa, Amanda? Perguntei, tentando manter a voz controlada, mas ela podia ouvir a dor em cada palavra. Ela engoliu em seco, e o sorriso que estava em seu rosto desapareceu na hora. Mas, ao invés de me dar uma explicação honesta, ela começou a inventar uma história. Ah, é só um colega de trabalho. Você sabe como as coisas são, ele está me pedindo ajuda com algumas coisas no trabalho. Eu a olhei diretamente nos olhos e disse, você sabe muito bem que isso não é verdade. Não seja tão óbvia. Eu vi as mensagens, Amanda. Vi tudo. Ela tentou mudar de assunto, desviando o olhar, mas eu a interrompi. Não vai dar mais para mentir. Eu vi o que você estava fazendo. Eu sei que você está me traindo. O silêncio se instalou entre nós. Eu esperava uma reação, algo que fosse mostrar algum arrependimento, mas não veio. Ao invés disso, ela pareceu incomodada, como se eu estivesse atrapalhando o dia dela. E isso me fez sentir ainda mais desrespeitado. Você não entende, não é? Não é o que parece, ela começou, mas eu já não queria ouvir mais desculpas vazias. Eu não queria mais acreditar nas mentiras dela. Não. Eu não quero mais ouvir. O que aconteceu, Amanda? Eu perguntei, com a voz firme, quase sem conseguir controlar as lágrimas que ameaçavam sair. Ela finalmente cedeu, mas o que veio a seguir foi uma mistura de justificativas e tentativas de me convencer de que era apenas um erro. Eu não queria fazer isso, mas ele me entende melhor. Você tem estado tão distante ultimamente, e eu me sinto sozinha. Aquelas palavras me cortaram mais do que qualquer coisa. Eu sabia que nosso casamento não estava perfeito, mas isso não me dava direito de fazer o que ela fez. Ela não estava apenas traindo a minha confiança, estava tentando me fazer sentir culpado pela própria traição. Parte 4. Impacto emocional. Aquelas palavras, ele me entende melhor, ficaram reverberando na minha mente enquanto Amanda falava, mas eu não conseguia ouvir mais nada. Eu estava em choque, totalmente paralisado pela dor e pela raiva. Como ela podia ter feito isso comigo? E mais, como ela podia, agora, tentar justificar o que fez com a desculpa de que eu estava distante? Eu sentia que ela estava tentando me empurrar para o fundo de um abismo, jogando a culpa em mim, mas eu sabia que eu não tinha feito nada para merecer aquilo. Eu só consegui me afastar dela e ir para o canto da sala. O choque foi tão grande que, por um momento, eu me senti vazio. A dor estava tomando conta de mim de forma física, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. A raiva vinha logo em seguida, mas de alguma forma, ela era abafada pela dor, como se a dor estivesse sugando todas as minhas forças. Amanda ficou em silêncio por alguns segundos, mas logo se aproximou de mim. Eu queria que ela fosse embora, que me deixasse lidar com isso sozinho, mas ela insistiu, tocando meu ombro com um gesto que eu costumava achar reconfortante. Agora, só me parecia uma tentativa desesperada de consertar algo que já estava quebrado. Eu realmente não queria fazer isso, mas você não me dava atenção, não me ouvia mais. Eu me sentia como uma estranha aqui, como se já não houvesse mais espaço para mim, ela disse, e eu percebi que não eram palavras de arrependimento. Era mais uma tentativa de fazer com que eu fosse o responsável por tudo. Eu a olhei, mas não conseguia mais reconhecer a pessoa que estava na minha frente. Não conseguia mais ver a mulher que eu amava. A mulher que eu pensava que era minha parceira, minha amiga, alguém com quem eu poderia construir um futuro.
Ela não estava ali. Em vez disso, estava uma estranha, alguém que usava desculpas vazias para cobrir a verdade, e a verdade era que ela me traiu, e isso não havia justificativa que a salvasse. Você me traiu, Amanda. Não tem desculpa. Não tem nada que você possa dizer que vai mudar o que aconteceu. Você foi infiel e isso é imperdoável, eu disse, minha voz falhando, mas as palavras saindo com uma clareza amarga. A raiva começou a se intensificar. Eu queria gritar, chorar, quebrar tudo ao meu redor, mas, em vez disso, fiquei ali, tentando manter a calma, para não perder ainda mais o controle. Ela começou a chorar, mas as lágrimas dela não afetaram nada em mim. Era como se eu já tivesse perdido toda a capacidade de sentir por ela. Cada vez que ela tentava se aproximar, eu a empurrava para longe, com a sensação de que ela estava apenas me manipulando ainda mais. O pior de tudo foi quando ela começou a implorar, dizendo que me amava e que nunca quis fazer isso, que não sabia o que havia acontecido. Aquilo me fez sentir ainda mais nojento. Eu sabia que aquelas palavras não eram sinceras. Eram apenas uma maneira de tentar se livrar da culpa, de se salvar daquilo que ela sabia que havia feito de errado. Eu não sabia mais o que pensar. A dor e a raiva estavam me consumindo de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Eu não sabia o que era pior, a traição em si ou o fato de que ela estava tentando me fazer sentir culpado por isso. Agora, tudo estava claro. O que ela fazia, as desculpas, as mentiras. Eu só não sabia como lidar com isso. Eu queria entender, mas, ao mesmo tempo, sabia que a compreensão não iria aliviar a dor. Eu estava perdido em um turbilhão de emoções que eu nunca imaginei que experimentaria. Parte 5. Decisão e resolução. O tempo passou, mas a dor não diminuiu. As noites eram longas, e eu não conseguia parar de pensar em tudo o que aconteceu. Eu estava fisicamente exausto, mas minha mente não conseguia descansar. O que fazer agora? Eu ainda amava Amanda, e a ideia de acabar com o casamento, de mandar embora tudo o que construímos, me consumia. Mas, ao mesmo tempo, o que restava de confiança entre nós? Eu sabia que seria difícil, se não impossível, continuar a viver com ela, sabendo que ela me traiu. Havia uma luta dentro de mim. Uma parte queria que as coisas voltassem a ser como antes. Eu queria acreditar nela, queria acreditar que o que aconteceu foi um erro. A outra parte, mais racional, sabia que não seria possível. Eu sabia que as mentiras que ela me contava agora só eram mais uma tentativa de me manipular, de me fazer acreditar que tudo estava bem, mas estava claro que não estava. No fundo, eu sabia que precisava tomar uma decisão. Continuar nesse relacionamento não faria bem a nenhum dos dois. E, no entanto, a ideia de viver sem ela, sem tudo que construímos, me destruía. Na manhã seguinte, Amanda tentou conversar novamente. Ela parecia arrependida, e pelas palavras dela, parecia que queria dar tudo certo, queria que o casamento continuasse. Mas eu não conseguia mais olhar para ela da mesma forma. O sentimento de traição estava enraizado em mim, e a cada palavra dela, aquilo só se aprofundava. Eu estou disposta a fazer qualquer coisa para consertar isso, por favor, me dê uma chance, ela disse, com os olhos cheios de lágrimas. Eu olhei para ela e, por um momento, me senti completamente vazio. As palavras que ela falava não significavam mais nada. A dor que ela causou já havia me destruído, e não importava o quanto ela tentasse consertar as coisas, não haveria como apagar o que ela fez. Eu a encarei, com a voz rouca, disse, eu não posso mais. Não posso viver com alguém que me traiu, que mentiu para mim o tempo inteiro. Eu não sou mais a pessoa que você casou. Eu sou alguém que agora está cheio de ressentimento, de dor, e, mais do que tudo, de desconfiança. Eu não posso mais confiar em você, Amanda. A expressão dela mudou. Foi como se uma parte dela tivesse morrido ali. Eu vi o pânico em seus olhos, mas, ao mesmo tempo, sabia que era o que ela merecia. Ela me olhou com um misto de raiva e tristeza, como se estivesse esperando que eu fosse mais flexível, mais perdoador. Mas não havia mais nada a ser dito. Eu não podia continuar vivendo uma mentira. Não podia fingir que tudo estava bem, quando, na verdade,
tudo estava quebrado. Não havia como seguir em frente, porque eu não seria mais a mesma pessoa. As mentiras e as traições tinham destruído qualquer chance de reconstruir o que tivemos. Eu vou sair de casa. Já tomei minha decisão, eu disse, com firmeza. E, com essas palavras, eu senti que uma parte de mim estava finalmente começando a se libertar da dor. Mas, ao mesmo tempo, um vazio profundo tomou conta de mim. Como seria minha vida daqui para frente? Parte 6. Conclusão. O tempo passou desde que tomei a decisão de sair de casa. No início, tudo parecia um turbilhão. Eu sentia como se estivesse flutuando, perdido em um mar de emoções, sem saber para onde ir. A dor da traição ainda estava cravada em mim, mas aos poucos comecei a perceber que a decisão que tomei foi o que mais me ajudou a começar a me curar. Eu sabia que não podia continuar vivendo no passado, não podia ficar preso a uma mulher que me traiu e destruiu a confiança que tínhamos. Os primeiros dias depois de sair foram os mais difíceis. Eu me senti sozinho, com a mente cheia de perguntas que nunca teriam respostas. Eu pensava em todos os momentos que passamos juntos, nas promessas que fizemos um ao outro. Mas, ao mesmo tempo, percebi que a pessoa com quem eu havia me casado não era mais a mesma. Ela se transformou em alguém que não reconhecia. O amor que eu pensava que existia entre nós se transformou em dor e raiva. E, mais importante ainda, eu percebi que o verdadeiro amor próprio era o que eu mais precisava naquele momento. Eu precisei me afastar para conseguir enxergar a verdade. O relacionamento que eu tinha com Amanda era tóxico para os dois. Eu estava me sacrificando por uma relação que não me trazia mais felicidade, e ela estava apenas tentando se desculpar por algo que não tinha remédio. A traição não era apenas sobre o ato em si, era sobre o desrespeito, a mentira e a manipulação. E eu não queria mais ser parte disso. Com o tempo, comecei a reconstruir minha vida. No início, fui tombo após tombo, mas percebi que a dor ia diminuindo aos poucos. E foi aí que eu aprendi uma lição muito importante: você não pode controlar o que as outras pessoas fazem, mas você pode controlar como reage a isso. A dor que eu senti foi inevitável, mas a maneira como eu escolhi lidar com ela é que fez toda a diferença. O mais importante foi que eu aprendi a me valorizar. Eu aprendi a respeitar meus sentimentos e a não me deixar enganar pela primeira desculpa que alguém me oferece. O respeito próprio é a base de qualquer relacionamento saudável. Eu não sabia disso antes, mas agora entendo que o fim desse relacionamento, por mais doloroso que tenha sido, me permitiu começar de novo, mais forte e mais consciente do que eu realmente mereço. Então, para quem está lendo isso e está passando por algo semelhante, o conselho que eu posso dar é: não se deixe levar pela culpa ou pelas desculpas vazias. A dor vai ser grande no início, mas com o tempo, você vai perceber que tomou a melhor decisão. Não vale a pena se sacrificar por alguém que não valoriza sua confiança. Nunca tenha medo de seguir em frente, porque a vida tem muito mais a oferecer do que viver preso a um passado que não pode ser consertado. Eu sei que a recuperação não é fácil, mas é possível. Você vai se reconstruir. Você vai se encontrar de novo, e, no final, vai perceber que a melhor versão de si mesmo é aquela que aprende a se amar e a se respeitar, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Parte 7. Reflexão final. Depois de algumas semanas morando sozinho, eu comecei a olhar para tudo com mais clareza. O impacto da traição não foi apenas emocional, mas também físico. Eu perdi peso, não conseguia dormir direito e, por um bom tempo, me vi distante de amigos e familiares. O isolamento foi uma fase difícil, mas eu sabia que fazia parte do processo de cura. Eu não estava mais me alimentando de ilusões ou falsas esperanças de que as coisas poderiam melhorar com Amanda. Agora, era só eu comigo mesmo. Com o tempo, a dor foi diminuindo, e comecei a perceber que havia um futuro pela frente, apesar de tudo o que tinha acontecido. Eu já não estava mais consumido pela raiva, embora ainda sentisse uma pontada aqui e ali, especialmente quando me pegava pensando nas promessas quebradas. Mas a verdade é que eu estava mais forte do que antes. Não porque a dor tivesse ido embora, mas porque eu estava aprendendo a lidar com ela de uma maneira saudável. E isso me fez entender algo fundamental: a dor faz parte da nossa jornada, mas ela não define quem somos.
Aos poucos, voltei a me reconectar com as coisas que realmente me importavam. Voltei a sair com amigos, a trabalhar nas minhas metas pessoais e a focar em mim mesmo. Eu tinha me perdido por tanto tempo tentando agradar alguém, tentando manter algo que já estava quebrado, que esqueci de quem eu realmente era. Foi necessário passar por isso para voltar a me reencontrar. Amanda tentou me procurar algumas vezes, pediu desculpas, mandou mensagens, mas eu sabia que não fazia sentido. Ela queria voltar, mas, no fundo, eu sabia que qualquer tentativa de reconciliação seria apenas um retorno ao ciclo de mentiras e decepções. Não queria mais viver nesse ciclo. Eu não era mais a pessoa que ela conheceu. Eu não poderia mais confiar nela, e isso, infelizmente, não tinha volta. Hoje, olhando para trás, percebo que essa experiência foi uma das mais dolorosas da minha vida, mas também uma das mais transformadoras. Eu aprendi o valor da honestidade, da confiança e, mais importante ainda, o valor do respeito próprio. Antes de esperar que outra pessoa nos valorize, precisamos aprender a nos valorizar primeiro. Eu me permiti passar pelo luto dessa perda, mas também me permiti crescer. E, nesse processo, percebi que não havia mais necessidade de viver na sombra do que aconteceu. A verdade é que a vida continua. E, depois de todo o sofrimento, eu percebi que posso ser mais do que um homem que foi traído. Eu posso ser alguém que aprendeu a se levantar, a se curar e a seguir em frente, mais forte e mais sábio. Então, a todos que estão passando por algo semelhante, meu conselho é: não se perca no sofrimento. Use-o para se fortalecer. A dor vai passar, e você vai encontrar um caminho melhor. Se você se permitir, vai sair dessa situação com uma nova perspectiva de si mesmo e do que você realmente merece. Nunca deixe que as ações de outra pessoa definam quem você é. O que você faz com a sua vida, agora, é o que realmente importa. Parte 8. Recomeço. Com o passar do tempo, comecei a perceber que a vida não parava por causa da dor. Ela continuava a girar, com ou sem a minha aprovação. E foi aí que comecei a perceber que, para seguir em frente, eu precisava de mais do que apenas uma recuperação emocional, eu precisava de uma transformação completa. Não era só sobre esquecer Amanda, mas também sobre redescobrir a pessoa que eu era antes de tudo aquilo acontecer. Decidi que era hora de mudar. A primeira coisa que fiz foi voltar ao que eu mais gostava, a música. Antes de me envolver com Amanda, eu tinha uma banda, tocava guitarra, escrevia minhas próprias músicas. Durante o relacionamento, todo esse lado de mim ficou guardado. Eu estava tão focado nela, tentando ser o marido perfeito, que acabei perdendo de vista minha própria identidade. Voltar a tocar foi como um alívio. Eu me sentia livre de novo, como se as notas musicais fossem minha terapia. Durante aqueles primeiros dias de reclusão, a música foi minha única companhia. Eu compunha, cantava e me perdia no processo criativo, e, de alguma forma, isso começou a curar as feridas que ainda estavam abertas em meu coração. Eu estava descobrindo que, apesar do que aconteceu, eu ainda tinha uma paixão por algo que era só meu. A música me ajudou a recuperar minha autossuficiência, a me lembrar de que eu sou mais do que os erros de outras pessoas. Mas a transformação não foi apenas emocional. Eu também comecei a me cuidar fisicamente. No começo, eu mal conseguia sair da cama. Eu estava tão sobrecarregado pela dor que não conseguia focar em mais nada. Mas, aos poucos, comecei a me exercitar novamente, comecei a cozinhar minhas próprias refeições, a cuidar do meu corpo e da minha mente. Eu entendi que, para me reconstruir por dentro, precisava também me reconstruir por fora. A mudança no meu corpo refletia a mudança na minha mente, e isso me dava um novo tipo de confiança. Aos poucos, me abri para novas amizades. Contei a amigos próximos o que havia acontecido, e, para minha surpresa, eles foram incrivelmente compreensivos. A quantidade de apoio que recebi foi algo que eu não esperava, mas que me fez perceber que eu não estava sozinho. As pessoas ao meu redor se importavam com o meu bem-estar, e isso me deu forças para continuar. Eu também me dei permissão para explorar outras partes da vida. Eu comecei a viajar mais, conhecer novos lugares, novas culturas, e mais importante ainda, comecei a me reconectar com a minha verdadeira essência. Eu tinha me perdido em um relacionamento tóxico,
e agora estava encontrando meu próprio caminho novamente. Eu percebi que, para seguir em frente, não precisava mais da validação de Amanda ou de qualquer outra pessoa. Eu só precisava de mim mesmo, do meu amor próprio e do desejo de ser alguém melhor do que fui ontem. Parte 9. Novas perspectivas. Eu sempre fui o tipo de pessoa que acreditava que, depois de uma traição, você precisaria de muito tempo para se curar, talvez até nunca se curasse totalmente. Mas, ao olhar para minha jornada, percebo que o tempo foi apenas uma parte da cura. O maior aprendizado foi perceber que, na verdade, eu tinha o poder de mudar minha própria narrativa. Eu não precisava ser o cara que foi traído para sempre. Eu poderia ser mais do que isso. Eu era mais do que isso. Quando comecei a sair mais, a me reconectar com amigos e a me abrir para novas experiências, percebi como minha vida estava repleta de possibilidades. Eu tinha me limitado, me preso a uma história que estava escrita por alguém que não me respeitava. Mas agora, eu tinha a chance de escrever uma nova história, minha história. Eu não estava mais no controle de um relacionamento que me destruiu, mas estava no controle de minha própria felicidade. Eu comecei a me aventurar em novos hobbies, a aprender coisas que sempre tive interesse mas nunca busquei antes. Um deles foi a fotografia. A câmera se tornou minha companheira silenciosa, capturando momentos, paisagens e detalhes que antes eu simplesmente não percebia. Essa nova paixão me deu uma sensação de controle sobre minha própria vida, me mostrou que havia beleza em detalhes simples e, mais importante, me deu algo que estava só para mim. Voltei a me apaixonar pela vida, não porque ela fosse perfeita, mas porque eu estava aprendendo a ver as coisas de uma nova perspectiva. A dor ainda estava ali, mas ela já não dominava tudo. A raiva estava se dissipando e, em seu lugar, surgiu um sentimento de liberdade. Eu não estava mais atado ao passado, nem a Amanda, e isso me deu uma sensação de paz que eu não sabia que era possível. Isso não significava que eu estava pronto para um novo relacionamento. Longe disso. Eu sabia que ainda tinha muito a aprender sobre mim mesmo antes de me permitir estar com outra pessoa. Mas a verdade é que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz comigo mesmo. Eu estava feliz por ser quem eu sou, sem precisar da validação de ninguém para me sentir completo. Eu estava pronto para o que viesse a seguir, mas não estava mais em busca de algo ou alguém para preencher um vazio que, agora, eu sabia que só eu poderia preencher. Naquele momento, eu percebi algo fundamental: o sofrimento que vivi não foi em vão. Ele me moldou, me fez mais forte, mais consciente das minhas necessidades e das minhas falhas. Eu havia sido frágil ao ponto de acreditar que um relacionamento era a única coisa que me dava valor, e o pior foi acreditar que um amor tóxico poderia ser corrigido com mais amor. Agora, eu sabia que o verdadeiro amor, o amor que realmente vale a pena, começa dentro de nós mesmos. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas, ao olhar para frente, sabia que o que importava era como eu escolhia caminhar por ele. Eu tinha as ferramentas para lidar com a dor, para aprender com os erros e para seguir em frente sem arrependimentos. O futuro, para mim, não era mais uma promessa de sofrimento, mas uma oportunidade de viver a vida de forma mais plena. Parte 10. Aprendizados e aceitação. Com o tempo, comecei a perceber que a recuperação não era um processo linear. Não era como um caminho reto onde eu sabia exatamente onde estava indo. Havia dias bons e dias ruins. Havia momentos em que eu me sentia no topo do mundo, como se tivesse conquistado a paz interior, e outros momentos em que a dor da traição voltava à tona, como uma sombra que eu não conseguia afastar. Mas eu aprendi a aceitar essa montanha-russa emocional como parte do processo de cura. A primeira coisa que percebi foi que aceitar meus sentimentos era essencial. Durante o casamento, eu tentava ignorar meus próprios sentimentos para agradar Amanda, para fazer com que ela se sentisse amada e necessária. Mas, no processo de cura, descobri que não poderia ignorar minhas próprias emoções. Eu precisava sentir a dor, o desgosto, a raiva. Só depois de sentir tudo isso, eu poderia realmente começar a me curar. Tentar reprimir ou ignorar esses sentimentos apenas prolongava o sofrimento. Então, comecei a praticar algo que, antes, nunca fiz. Eu comecei a meditar. No início, não foi fácil. A mente sempre corria,
as memórias surgiam sem avisar. Mas com o tempo, aprendi a me concentrar no presente, a respirar profundamente e a deixar ir os pensamentos negativos. A meditação me ensinou a desacelerar, a ouvir minha mente e a me libertar das emoções que estavam me prendendo. Foi um exercício diário de paciência e autocompreensão. Cada dia que eu praticava, eu sentia um pouco mais de controle sobre minha própria mente, de alguma forma, sobre a minha vida. Além disso, percebi a importância de não me culpar pelo que aconteceu. Eu passava muito tempo me perguntando o que poderia ter feito de diferente, como poderia ter evitado a traição. Mas, com o tempo, aprendi que as ações de outra pessoa não são minha responsabilidade. Eu não poderia controlar as escolhas de Amanda. Eu poderia apenas controlar como reagia a elas e, mais importante, como seguiria em frente. E eu escolhi não me permitir viver com culpa, porque isso só me impedia de crescer. Eu também comecei a estabelecer limites mais saudáveis com as pessoas ao meu redor. Durante o casamento, muitas vezes eu deixava que as pessoas invadissem meu espaço emocional, meu tempo e minha energia. Eu acreditava que a única maneira de ser querido era ser sempre disponível, sempre pronto para agradar. Mas agora, eu estava aprendendo que o autoconhecimento e a preservação do meu bem-estar eram essenciais para qualquer relacionamento, seja ele romântico ou de amizade. Comecei a me rodear de pessoas que realmente me apoiavam, que me respeitavam e que, de alguma forma, compreendiam o que eu estava passando. Eu não precisava mais agradar a todos. E isso foi libertador. Eu estava começando a viver de acordo com os meus próprios valores, e não com as expectativas dos outros. A aceitação de que a minha jornada era minha e que ninguém mais poderia completá-la por mim me deu uma nova perspectiva de vida. Eu não estava mais à espera de um final feliz com Amanda ou qualquer outra pessoa. Eu estava criando o meu próprio final feliz, um passo de cada vez. Parte 11. O encontro com o passado. Enquanto eu continuava minha jornada de cura e autodescoberta, a vida parecia me apresentar oportunidades para confrontar o meu passado. Foi como se o universo estivesse me empurrando para momentos que me forçavam a lidar com o que havia acontecido, mas agora com uma perspectiva mais forte e mais madura. Foi durante um encontro inesperado com um antigo amigo, Daniel, que o passado realmente voltou à tona. Daniel era alguém que eu conhecia desde a infância, mas, por causa da correria da vida e das mudanças que aconteciam, perdemos o contato. Ele me procurou nas redes sociais, querendo saber como eu estava, e logo marcamos de nos encontrar. Eu não sabia o que esperar. Mas, ao vê-lo, algo dentro de mim se mexeu. Eu estava tão focado no processo de recuperação, tentando esquecer, que não imaginei que uma conversa simples poderia me fazer revisitar tantas memórias e sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, esse encontro foi libertador de uma forma inesperada. Falamos sobre velhos tempos, sobre o que tínhamos feito de nossas vidas. Daniel, com sua franqueza, perguntou sobre meu casamento, e foi aí que, sem planejar, eu abri o jogo. Falei sobre Amanda, sobre a traição, sobre o impacto profundo que teve na minha vida. O mais surpreendente foi a reação dele. Ele não ficou chocado, nem me fez perguntas óbvias. Ele simplesmente me ouviu. E, ao me ouvir, me fez perceber o quão longe eu havia chegado. Eu não estava mais preso ao sofrimento. Eu estava reconstruindo minha vida, e a dor da traição já não me dominava como antes. Daniel compartilhou sua própria jornada, suas lutas e vitórias. Ele também teve suas dificuldades, mas a principal coisa que ele me disse foi: às vezes, a vida nos força a enfrentar o que não podemos controlar para nos tornarmos quem realmente somos. Isso, no final, é a melhor coisa que pode acontecer. Essa conversa me fez perceber algo fundamental: o encontro com o passado não significava retroceder. Ao contrário, foi um lembrete de quanto eu havia crescido. Eu não estava mais refém de quem eu era antes da traição. Eu estava mais forte, mais consciente de quem eu era e de quem eu queria ser. Eu não precisei de respostas do passado para seguir em frente. Eu estava aprendendo a olhar para trás não com arrependimento ou raiva, mas com gratidão. Gratidão pela lição que a traição me deu. A lição de não colocar minhas necessidades em segundo plano, de não me perder por causa de outra pessoa. Foi uma lição difícil,
mas uma lição que me permitiu ser uma versão melhor de mim mesmo. Parte 12. Novos começos. A cada dia que passava, eu sentia que minha vida estava finalmente voltando ao rumo certo. Não que tudo fosse perfeito, longe disso, mas a sensação de que eu estava no controle de minha jornada, e não mais à mercê dos erros de outra pessoa, me dava um novo tipo de poder. Eu aprendi a dar espaço para o que era bom e me afastar do que não acrescentava nada à minha vida. Eu estava começando a abrir meu coração para novas experiências. Depois de tudo o que aconteceu com Amanda, pensei que talvez o amor fosse algo que eu nunca mais fosse experimentar. Como poderia confiar novamente em alguém depois de tudo o que vivi? Mas a verdade é que a vida não espera. As oportunidades surgem, e a decisão de aproveitá-las ou não depende totalmente de nós. Foi então que, durante uma viagem de trabalho, conheci Lara. Não foi um encontro dramático ou um momento de amor à primeira vista, nada de filme. Foi algo simples. Estávamos em um evento, trabalhando nas mesmas áreas, e nossos caminhos se cruzaram. Conversamos sobre nossos interesses, sobre o que gostávamos de fazer no tempo livre, e de alguma forma, a conversa fluiu de forma natural. Não havia pressa, não havia expectativas. Apenas uma troca honesta e sem pressa. Nos encontramos algumas vezes depois disso, e o que mais me atraiu em Lara foi a sua genuinidade. Ela não tentava ser algo que não era. Não havia joguinhos, nem promessas vazias. Ela era direta, sem rodeios, e com um senso de humor que me fazia rir de forma espontânea. Não foi uma paixão arrebatadora, mas algo tranquilo, um começo que parecia certo. Algo que poderia crescer sem pressa, sem as pressões de um passado tortuoso. Com Lara, aprendi a confiar novamente, não de forma imediata, mas de uma maneira gradual. Cada encontro era uma pequena construção, uma nova camada de confiança. Eu percebi que, ao contrário do que pensava, ainda tinha capacidade de amar e ser amado de uma forma saudável e equilibrada. O relacionamento com Lara não foi uma fuga da dor do passado, mas uma oportunidade de viver algo novo, sem as sombras do que aconteceu antes. Eu não procurava substituir Amanda, mas sim encontrar um novo caminho para o amor. Um caminho que fosse leve, sem a necessidade de esconder verdades ou mascarar sentimentos. E, aos poucos, percebi que eu estava pronto para isso, para viver o presente, sem que o passado fosse um peso constante. Claro, o medo de me machucar novamente estava presente. Não era fácil simplesmente deixar as paredes que eu construía ao redor do meu coração caírem. Mas, com Lara, a sensação era diferente. Eu não precisava ser perfeito, não precisava ter todas as respostas. Podia ser vulnerável, podia me mostrar como realmente era, sem medo de ser julgado. E essa vulnerabilidade foi o que realmente fez a diferença. Lara me ensinou que o amor não precisa ser complicado, nem envolto em mentiras e traições. O amor pode ser simples, baseado em confiança e respeito, sem as tempestades que marcam os relacionamentos destrutivos. E, enquanto me permitia viver isso, eu também estava deixando o passado para trás, não com raiva ou arrependimento, mas com aceitação e a certeza de que o que aconteceu com Amanda foi uma lição difícil, mas necessária. Parte 13. O teste da confiança. À medida que o relacionamento com Lara foi se aprofundando, comecei a perceber o quanto a confiança era a chave para qualquer tipo de vínculo significativo. Ao mesmo tempo, também percebia como eu ainda estava moldado pelas cicatrizes que a traição de Amanda havia deixado. Embora estivesse feliz, havia momentos em que eu me sentia inseguro, com receio de que o passado se repetisse. A memória da dor que senti quando descobri a traição de Amanda ainda era muito vívida, e, de alguma forma, ela se infiltrava nos meus pensamentos, deixando-me com dúvidas sem motivo. Mas Lara nunca me deu razão para desconfiar. Ela se mostrava transparente, honesta e, ao contrário de tudo que eu conheci, ela não tentava esconder nada. Cada vez que conversávamos sobre nossos sentimentos, nossas expectativas e até mesmo nossas inseguranças, eu me sentia mais confortável. Ela nunca pressionou para que a confiança fosse conquistada rapidamente. Em vez disso, ela respeitava o meu espaço e me dava o tempo necessário para me abrir por completo.
O mais difícil foi quando comecei a reconhecer que, talvez, eu estivesse me sabotando, criando obstáculos desnecessários entre nós, apenas por causa do medo. Eu me vi fazendo perguntas que não precisavam ser feitas, tentando encontrar falhas onde não havia nenhuma, e me sentindo inseguro por sentimentos que, em outro momento, eu teria ignorado. Isso me fez refletir muito. Eu estava deixando a dor do passado, algo que aconteceu fora do meu controle, interferir no presente e até mesmo nos momentos de felicidade genuína que eu estava vivendo com Lara. Eu sabia que precisava lidar com isso se quisesse seguir em frente, não só com ela, mas comigo mesmo. Decidi ter uma conversa honesta com Lara. Em um sábado à tarde, enquanto tomávamos café, eu olhei nos olhos dela e, sem rodeios, comecei a falar sobre o que estava sentindo. Lara, eu sei que tenho sido distante em alguns momentos, não porque não goste de você, mas porque há algo dentro de mim que ainda está preso ao passado, comecei, sentindo uma tensão no peito. Eu quero te dar o que você merece, mas o medo de me machucar de novo ainda está me consumindo. Não é justo com você, e nem comigo. Ela me olhou por um momento, sem pressa de responder, apenas me observando, como se estivesse esperando que eu terminasse. Quando terminei, ela sorriu gentilmente, e seu sorriso trouxe uma sensação de alívio que eu não esperava. Eu entendo, realmente entendo, ela respondeu com suavidade. Eu não espero que você seja perfeito, e sei que não pode simplesmente apagar o que aconteceu antes. Mas eu quero estar ao seu lado, ajudar você a lidar com isso. Só não se feche para mim, porque eu estou aqui, com você. Aqueles poucos minutos de honestidade e vulnerabilidade entre nós mudaram tudo. Percebi que o medo de me abrir era maior do que a necessidade de realmente me conectar com ela. Mas, naquele momento, Lara me mostrou que, para o amor crescer de forma saudável, era preciso enfrentar as inseguranças, os medos e as dúvidas, não escondê-los. Com o tempo, comecei a me abrir mais, a confiar mais, a entender que o amor não é sobre perfeição. É sobre se permitir ser vulnerável e confiar que a outra pessoa estará ao seu lado, mesmo nas horas mais difíceis. Parte 14. O valor da autocura. À medida que os meses passavam, a relação com Lara foi se tornando cada vez mais sólida. Não porque tudo fosse perfeito, longe disso, mas porque havia um entendimento mútuo de que o crescimento emocional exige paciência. Havia dias em que eu ainda me via preso a pensamentos negativos ou lembranças dolorosas, mas Lara sempre esteve ao meu lado, me dando o espaço necessário, enquanto também me mostrava que a confiança, quando cultivada com paciência, pode ser transformadora. O mais importante para mim, entretanto, foi o que aprendi durante todo esse processo. Eu percebi que a cura verdadeira não vinha de um relacionamento ou de outra pessoa. Não importa o quanto Lara fosse maravilhosa ou como ela me tratasse com carinho, se eu não estivesse curado de dentro para fora, nenhum relacionamento seria saudável o suficiente para me proporcionar a felicidade completa. Eu precisei de tempo. Tempo para entender que o fim do meu casamento com Amanda não era um reflexo de quem eu era como pessoa, mas de um erro que ambos cometemos. E mais importante, percebi que a responsabilidade pela minha própria felicidade era minha, e somente minha. Ninguém poderia preenchê-la por mim. Eu precisava me reconectar comigo mesmo, entender o que realmente queria para minha vida e me permitir evoluir como ser humano. Decidi procurar terapia para lidar com os traumas deixados pela traição. Foi um passo que eu hesitei muito antes de dar, mas, quando finalmente me permiti procurar ajuda, percebi como esse processo de autoconhecimento foi crucial para minha evolução. A terapia me ensinou a lidar com a dor de forma mais saudável, a entender meus padrões de comportamento e como as minhas escolhas eram influenciadas por experiências passadas. À medida que eu trabalhava nesses aspectos emocionais, comecei a entender que não precisava mais carregar a bagagem pesada da traição. Não precisava mais viver em função do que Amanda fez. Eu não estava mais definido por aquele erro, mas sim pelas escolhas que fiz depois dele. A partir desse entendimento, eu consegui olhar para Lara, para o meu presente, com mais clareza. Eu podia finalmente me entregar ao que estava diante de mim, sem os fantasmas do passado me assombrando. Lara, por sua vez, sempre me apoiou nesse processo. Ela nunca se pressionou a curar o que eu estava lidando, mas ofereceu apoio incondicional, o que era exatamente o que eu precisava.
Não era sobre ela me curar, mas sobre estar ao meu lado enquanto eu me curava. E esse foi um dos maiores presentes que pude receber. Agora, olhando para o futuro, eu sabia que as cicatrizes da traição nunca desapareceriam completamente. Mas eu também sabia que essas cicatrizes não me definiam. Eu era mais forte agora, mais autêntico e, o mais importante, mais em paz com quem eu sou. O que aconteceu no passado não tinha mais o poder de controlar minha vida. Eu tinha um novo entendimento de quem eu era e de onde eu queria estar. Eu sabia que a jornada de autodescoberta nunca tinha um fim. Estávamos todos em constante evolução, e a cada passo que eu dava, mais me aproximava da pessoa que realmente queria ser. Parte 15. O futuro que eu escolho. Hoje, olhando para trás, vejo que a jornada não foi fácil. Mas, sem dúvida, foi uma jornada de autodescoberta, crescimento e, acima de tudo, resiliência. Eu nunca teria imaginado que a dor de uma traição pudesse me levar a um lugar tão profundo dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, sem aquela dor, eu não teria aprendido as lições mais valiosas da minha vida. Eu aprendi que a felicidade não depende de outra pessoa. Não depende de um casamento perfeito ou da validação de alguém. A verdadeira felicidade vem de dentro, de como você se vê, de como você se trata e de como você escolhe seguir em frente, mesmo quando as coisas parecem desmoronar. Hoje, ao lado de Lara, sinto que estou em um lugar melhor. Mas mais do que isso, sinto que estou em um lugar onde finalmente posso ser eu mesmo, sem as sombras do passado. Não sou mais aquele homem que se define pelos erros dos outros. Não sou mais o homem que vive em função de uma relação que não deu certo. Eu sou alguém que tem suas próprias convicções, seus próprios sonhos, suas próprias metas. E agora, ao lado de alguém que me respeita, que me aceita como sou, sinto que posso continuar a construir uma vida verdadeira e genuína. Eu e Lara não sabemos o que o futuro nos reserva, mas isso já não me assusta. Porque, agora, eu entendo que o que importa não é o que pode acontecer, mas o que escolhemos fazer com o que temos hoje. E, hoje, o que tenho é uma vida que estou criando de forma consciente, sem medo de errar, sem medo de me machucar, mas com a confiança de que posso lidar com qualquer obstáculo que venha no caminho. O que mais posso pedir? Eu aprendi a importância de viver o presente, a importância de me valorizar, a importância de dar valor ao amor que é saudável, honesto e respeitoso. Também aprendi que o fim de um relacionamento não é o fim da sua história. É apenas o começo de um novo capítulo. E, ao escrever esse capítulo, escolho as palavras com mais cuidado. Escolho as pessoas que me fazem bem, escolho estar presente nas minhas próprias escolhas, e escolho continuar me curando e evoluindo. Para todos que estão passando por algo semelhante, meu conselho é: a dor pode ser esmagadora, mas ela não é o fim. Você tem o poder de transformar o sofrimento em aprendizado. Você tem o poder de se reconstruir, de aprender a se amar novamente, mais importante, de dar o próximo passo, independentemente de como a jornada começou. Não tenha medo de recomeçar, de buscar aquilo que você merece e de viver uma vida autêntica, sem as amarras do passado. O futuro está nas suas mãos, e, com coragem, você pode escrevê-lo da maneira que escolher.